E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais sobre como entender o gráfico de uma forma lógica, para você compreender cada movimento técnico que acontece, para que você faça uma compra, faça uma venda, e assim por diante. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, você é muito bem-vindo aqui para você aprender cada dia mais sobre análise gráfica. O Cadu está acabando de fazer uma entrada aqui, fazendo uma compra. E eu vou te explicar o porquê que eu fiz essa compra. Olha que interessante, muitas pessoas chegam para mim e falam assim, Cadu, eu queria ter uma forma de operar, eu queria entender o gráfico de uma forma lógica, racional. Como é que eu faço isso? Tudo isso, a gente faz através dos estudos da análise gráfica. O que a análise gráfica faz? Ela traz um conjunto de regras, um conjunto de normas que te capacita a entender o gráfico com a movimentação correta para entender o momento de fazer uma compra, o momento de fazer uma venda, para você entender se aquela região é uma região onde você pode pensar em trabalhar comprado, ou trabalhar vendido e assim por diante. Tá lá, ó. Fechou perfeitamente. Aí você fala assim, Cadu, qual foi a sua análise que você fez aqui? Vamos lá. O gráfico vem trabalhando em queda. O gráfico veio trabalhar em queda. O que ele faz aqui quando ele veio trabalhar em queda? Ele fez o chamado fundo duplo. É isso mesmo, fundo duplo. Uma análise simples que a gente entende e aprende na análise gráfica como uma figura. De repente, o gráfico volta para a região mais acima e faz alguns movimentos. Quando ele faz esse movimento, ele já deixa esse padrão de engolfo aqui. Ó. Além de deixar o padrão de engolfo, o que ele faz? Ele me deixa uma linha de referência. O que essa linha de referência me traz? Eu chamo de linha de referência, você chama de LTA, né, como linha de tendência de alta. Por que você chama de linha de tendência de alta? Porque este movimento aqui mostra para você que o gráfico está trabalhando com fundos ascendentes, ou seja, ele ascende, ele sobe, né? Essa é a tradução da palavra. Então, se ele está procurando fundos ascendentes, ele está procurando romper topos. Então, a linha de referência acaba trazendo o quê? Uma referência do que o gráfico está fazendo ali naquele momento. Dentro dessa referência, eu posso pensar em quê? Em continuar a tendência, sabendo até onde pode ir uma tendência. É claro que se você entender o que eu estou falando, o conceito não está em fazer uma entrada por causa de uma linha. Você entendeu? Não é por causa de uma linha que me dá uma referência de movimentação que eu vou fazer uma entrada. Por que eu estou falando isso para você? Porque tem muita gente, por exemplo, que traça uma linha como essa e o preço, ao tocar na linha, ele sai comprando. Por exemplo, se a linha volta, que ele compra. Se a linha volta, ele compra. Se a linha volta, ele compra. Não. A linha de referência não é referência de suporte nem de resistência. O nome já diz. Ela é uma referência de movimentação de tendência, onde a gente consegue entender o gráfico e suas movimentações buscando regiões. Então, se você souber utilizar as linhas de referências, eu chamo de linhas de referências, porque me refere ao movimento da tendência. Você aprendeu tecnicamente ou aprendeu com alguém chamado de LTA ou LTB, ou talvez nem aprendeu. Por que LTA ou LTB? Linha de tendência de alta e linha de tendência de baixa. Você pode continuar traçando as chamadas LTA ou LTB? Sim, pode, mas você tem que entender que ela é simplesmente uma marcação de entendimento que existe uma região impulsionando aquele movimento em forma de tendência. Então você vai operar em relação ao movimento daquela linha. Se é uma linha de tendência de alta, você vai trabalhar em relação ao movimento da linha de tendência de alta. Se é uma linha de tendência de baixa, você vai trabalhar o movimento em relação à linha de tendência de baixa. Compreendeu? E isso, dentro do contexto do gráfico, compreender na hora exata de fazer uma compra na linha de tendência de alta,
ou o momento exato de fazer uma venda na linha de tendência de baixa, você vai entender também e vai conseguir enquadrar um padrão de vela nessa região. Por isso eu deixo um e-book aqui, ó, inteiramente grátis para você baixar e fazer os seus estudos em relação aos padrões de vela. É um e-book de 36 páginas que eu deixo aqui com os padrões que eu mais utilizo. Onde eu deixo? No meu canal do Telegram. O canal do Telegram é um canal do Telegram chamado de Treinamento Hunter. Ó, este é o nome de usuário do canal do Telegram, tá? Cuidado com falsos perfis, pessoal. Cuidado. Esse é meu canal oficial. O link está aí tanto no banner como no rodapé do vídeo, tá bom? O que você vai encontrar aqui? Ó? Você vai chegar em mensagem fixada, tá vendo aqui, ó, mensagem fixada? Chegou em mensagem fixada, bem aqui no ícone da mensagem fixada você vai clicar. Quando você clicar, vai abrir a janela para fazer o link, para fazer o download. Tem os dois links aqui, tá bom? E o que você vai encontrar aqui? Você vai encontrar aqui resultados de alunos, como por exemplo aqui o Anderson, ó, boa tarde, professor em OTC, parece que está respeitando, bonito, abri uma conta na IKEA e coloquei R$250 e já estou com 5-0, melhor agora aproveitar a vida. Grande abraço, ótimo domingo, né? Isso aqui ele me enviou no domingo, porque ele estava operando no OTC. Então você vê alunos aqui, ó, como o Anderson, você vê aqui o aluno como o Francisco, ó. Essa foi de hoje, assisti mais um pouco das suas aulas, eu só preciso de um pouco mais de paciência, mas graças a Deus eu estou aprendendo. Deus abençoe você, você é o melhor. Amém, Francisco. Isso é fruto da sua dedicação em estudos. Então você, além de ver os alunos aqui, como os alunos se comportam, você vê também, ó, nas aulas que eu subo para o YouTube. Aqui é o Luiz fazendo suas entradas, aqui é o Guilherme novamente, aqui é o... Agora eu não sei o nome aqui. Desculpa, o professor está sumido, mas fala aí para os alunos se vale a pena ter essa assertividade sem focar no valor. Eu estou operando 8-2, sendo que houve juros e correções monetárias. Sei, se é bom eu não sei, mas eu sei que eu gosto. Não é nada em vão. Deus abençoe você e sua família. É isso aí. Só esqueci o nome agora porque sem nome eu não vou conseguir relatar mesmo. Eu esqueço, não adianta, eu não consigo guardar o nome de todo mundo. Então entra aqui e baixa o seu exemplar do e-book. Você vai ver apenas aqui os alunos em si e também os links para as aulas do YouTube. Nada mais além disso, tá? Se você tiver alguma dúvida, Cadu, tem uma dúvida, eu queria perguntar alguma coisa para você. Você pode me seguir lá no meu Instagram, que é Cadu Rinaldi, mandar um direct para mim, eu vou estar inteiramente à disposição para te responder. Aqui também tem o link da página de aquisição, lá no rodapé tem o meu WhatsApp, você pode entrar em contato comigo, caso queira também, e tirar alguma dúvida. Lembrando que o treinamento ainda está com 60% de desconto, por enquanto esse super desconto eu costumo dizer para o pessoal que é dinheiro de pão com manteiga. Por quê? Porque com baixo custo você pode aprender sobre análise gráfica, você pode aprender mais sobre os gráficos, compreender melhor os gráficos, entender melhor a lógica e a razão, para que você saiba operar, por exemplo, um suporte e resistência, fazendo as marcações das linhas de referência, né? Linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa, ou que você possa aprender como operar uma tendência, sabendo fazer as marcações e analisando com as linhas de tendência de alta ou linha de tendência de baixa, entendeu? Isso, para você que está começando, vai te ajudar muito a entender os gráficos. Como eu fiz essa entrada aqui nesse primeiro trade em Euro-GBP. Vamos para um outro ativo e você vai entender o que eu estou falando. Ó, Euro-GBP, eu chego aqui, Euro-JPY. Ó, cheguei gráfico fazendo uma movimentação bem diferente, né? Olha o tamanho dessa movimentação. Cadu, o que você acha que eu posso fazer diante de um recuo desse? Nada, né? Eu prefiro ficar de fora de um movimento como esse, porque dá uma olhada o candle e olha a movimentação que ele faz. Se você traçar uma linha de referência aqui, ó, linha de referência de alta, você vai ver que a tendência de alta aqui ela foi quebrada, né? Essa micro tendência de alta ela foi quebrada.
Cadu, como que eu vou entender então se eu posso traçar uma linha de referência de baixa? A partir do momento que ela fizer um movimento de baixa. Enquanto ela não fizer um movimento de baixa, como é que você vai trazer uma marcação como referência se ela não tem essa referência como marcação? Então, por isso que quando ela forma um movimento como esse, Cadu, mas é um momento de evento, é um momento de notícia, o gráfico está se movimentando forte, pesado nessa região, eu não posso fazer a minha entrada? Eu costumo falar para todo mundo, você pode fazer o que você quiser na frente do gráfico. Você pode apertar o botão de qualquer jeito na frente do gráfico, de qualquer forma. Aí é que está a questão. Uma coisa é você apertar o botão de qualquer jeito na frente do gráfico. Outra coisa é você saber o que está fazendo na frente do gráfico. Dá uma olhada. Isso aqui é uma notícia, é um evento. É algum evento que está acontecendo no gráfico nesse exato momento. Quem entrou entendendo que a linha de tendência de alta chegou ao final e poderia trabalhar vendido nessa região em relação a rompimento, fez uma bela de uma entrada. Mas eu não trabalho dessa forma, entrando em rompimentos. Eu procuro entender o movimento gráfico e compreender o ativo trabalhando naquela região. Aí sim eu entendo como o movimento foi feito, por que que houve um movimento, qual foi a razão do movimento, para eu fazer uma entrada naquela região. Compreendeu? Então, um movimento que eu procuro ficar de fora. Você que está começando agora, que é um trader iniciante, aconselho também você ficar de fora de movimentos como esse, tá bom? Então, Euro, JPY, só analisamos, não fizemos entrada nenhuma. GBP-USD. GBP-USD já está fazendo um movimento característico de um movimento de alta, né? Se você traçar uma linha de referência aqui, qual que é a referência que você tem? Você tem uma referência, que essa linha de tendência de alta marca o quê? Marca que o gráfico está tomando uma proporção de uma movimentação de alta. Significa que ele pode estar pensando em fazer movimentos mais altos que o movimento anterior. Isso a gente só vai saber quando o gráfico começar a fazer aquelas movimentações lógicas. Por enquanto, o que a gente entende é que ele está dentro de um canal de alta. Quando o gráfico está dentro de um canal de alta, ele faz movimentações dentro desse canal. Tanto movimentações de venda como de compra. Então a linha de tendência ou a linha de referência, ela nos ajuda nesse entendimento também. Quer ver? Eu vou fazer uma entrada dupla aqui, porque ele pode vir até aqui em cima. Aí agora eu estou usando mais uma movimentação do gráfico. Tá vendo essa região aqui? Vou até traçar de linha de amarelo. Essa região aqui é uma região de fundo. Uma região de fundo que antes era suporte, se tornou o que depois de se tornar suporte? Se tornou resistência. Então é uma região que segura a movimentação do gráfico para que haja um movimento. E aí eu posso fazer a minha entrada. Tá lá, bem em cima, o gráfico se movimentou em cima, fechou em cima. Se eu tivesse ficado só com aquela entrada de venda, eu poderia ter tomado um loss aqui. Eu entrei com mais 2 taxas, travando o preço nessa região e saí positivo. Por quê? Dá uma olhada. Essa região mais essa região. É uma região de quê? É uma região de resistência. É uma região de venda. Então, quando eu vejo esse pequeno canal de alta, ao mesmo tempo, o que eu vejo nessa região? Eu vejo que o gráfico, deixa eu traçar a linha aqui para ficar mais fácil. Eu vejo que o gráfico ele está numa zona de oferta, ou zona de resistência, como queira chamar. Então, o gráfico ele está trabalhando dentro de um canal de alta. Eu traço uma linha de referência mostrando que ele está de alta? Sim, mas ele já está fazendo correções para uma possível correção de queda. Por isso que essa linha de referência ela é importante para você entender, ou a linha de tendência de alta, ela é importante para você entender esses movimentos. Por isso que eu fiz a minha entrada com mais 2 taxas ali. Não foi à toa, foi entendendo a movimentação. A única coisa é que esse horário, você viu que os candles começaram a se movimentar muito rápido, muito forte, assim como se movimentou no Euro JPY.
com muito pavio, então com certeza é um momento de entrada de volatilidade no mercado, de força no mercado, e aí a gente tem que estar bem esperto para isso. Menos mal, fechei positivo, né? Mais contagem de mais um trade positivo, e vamos ver que os gráficos têm a nos oferecer mais à frente. Ó. Euro GBP uma entrada perfeita, GBP USD uma entrada perfeita também. GBP USD, né, que acabamos de fazer, GBP JPY, olha isso. O que você acha que pode ser isso, essa movimentação? Vou seguir a movimentação. Por quê? Porque isso aqui foi um evento, foi uma notícia. Aí você fala assim, Cadu, você fala pra gente ficar fora do evento, fora da notícia. Sim, eu falo. Agora dá uma olhada, ó. Vou traçar uma linha de referência. Essa aqui é a minha linha de referência. Tá vendo? Uma linha de referência. O que está acontecendo com o gráfico? Ele está me referendando que ele está subindo, ele está comprado. Agora dá uma olhada, ó. É bom acontecer isso. Olha o tamanho da vela. Ah, Cadu, mas fez um pavio. Olha o volume. O que o Cadu fez? Eu fiz uma compra nessa região. E o que aconteceu com o gráfico? Continuou caindo. Por quê? Foi a melhor opção aquela região de compra? Não, ó. Se eu vier aqui, transportar essa linha para cá, você vai entender que aqui é a melhor região, ó. GBP JPY, deixa eu pegar ele aqui, ó. Pronto, agora eu peguei ele aqui, ó. Tomei o loss bem tomado, né? Bonito. Por quê? Eu tentei continuar o movimento aqui em cima, fora do canal, ele não continuou o movimento. Quando ele retorna para o canal, eu pego movimentação de alta, como ele assim me mostra. Por quê? Porque eu ainda estou pensando no quê? No trabalho do gráfico comprado. Depois daquela movimentação gigante que ele fez, a força é de alta. Por isso que eu não gosto de entrar logo no movimento. Vocês viram? Porque geralmente o candle ele pode fazer um pullback, ou ele faz a movimentação para ele continuar o seu caminho, para ele continuar aquela linha de referência que ele mostra. A linha de referência, gente, você tem que entender que essa linha de referência, ou a linha de tendência de alta, ou a linha de tendência de baixa, ela me mostra o movimento que o gráfico está fazendo. Tá lá, ó. Perfeito. Agora, olha só, por que eu tomei um loss nessa região aqui? Ah, Cadu, aí foi o chamado falso rompimento. Exatamente. Você pode entender como um falso rompimento, porque ele demonstrou naquela região ali, ó, que ele haveria de fazer um falso rompimento. Porém, dá uma olhada à força do gráfico. Olha essa tendência. Olha o movimento. Ah, deixa eu tirar aqui que não ficou legal. Olha a força que o gráfico fez nessa região, ó. Ele sai de uma região de demanda e busca a região de oferta. Olha o volume nessa região aqui. O que o gráfico está mostrando para mim? Lembrando que a linha de referência mostra o que para mim? Que o gráfico está trabalhando comprado. Quando eu faço essa venda nessa região, aliás, venda não, né? Quando eu faço essa compra nessa região, por isso que eu falo para vocês que eu não continuo rompimento em regiões. Porque acontece o chamado falso rompimento. Aqui nessa região pode acontecer o falso rompimento. Agora, quando o preço retorna para a região interna, o que eu vejo aqui dentro da região do canal? Eu vejo demais canais, ó, demais canais. Várias linhas de referência. Deixa eu traçar certinho para você entender o que eu estou falando. Ó, vários canais de referência aqui internamente onde pode ser trabalhado. Então essa linha de referência de alta ou a linha de referência de baixa, linha de tendência de alta ou linha de tendência de baixa, ela pode te ajudar muito para que você entenda o gráfico. Porém, o que acontece? Ó, por isso que eu não faço entradas em continuação de tendência de rompimento. Você entendeu, né? Agora, o que você tem que entender? Como é que eu traço uma linha de referência? A linha de referência, você precisa pelo menos de 2 pontos para traçar uma linha de referência. Por exemplo, se eu pegar esse gráfico aqui, como é que eu sei, depois desse fundo aqui, qual é a minha referência? Por exemplo, se eu tenho um fundo nessa região e depois eu tenho outro fundo nessa região. Você percebeu que os dois estão no mesmo nível? Agora, a partir do momento que já fez um topo acima,
ele já tem uma pequena linha de referência de uma tendência de alta nessa região. Assim como o gráfico caindo, ó, ele fez aqui um fundo, subiu, fez um fundo, aliás, topo, né? O que eu tenho aqui? Eu já tenho uma linha de referência de baixa. Então, para fazer uma linha de referência de alta ou de baixa, tanto em alta como em baixa, eu preciso pelo menos de duas marcações. Ou eu preciso de dois topos, ou eu preciso de dois fundos. Se ele estiver subindo, ou se ele estiver descendo, eu preciso ter a referência de duas marcações, de dois topos ou de dois fundos. É claro que se eu fechar essa linha, ela vai se transformar em um canal. Então, o que uma linha de referência, uma linha de tendência de alta, uma linha de tendência de baixa me traz? Unicamente exclusiva um canal. Eu posso entender e fechar um canal, eu posso compreender o gráfico como um canal. E aí eu já disse para vocês que o gráfico trabalha como ondas. Como assim como ondas? Dá uma olhada no gráfico, ó. Olha o gráfico aqui. Como ondas do mar. Não sei se você conhece o mar ou se você mora perto do mar, mas dá uma olhada, ó. Olha que coisa linda. E aí quando você traça os canais, você vai ver que ele trabalha canais, ó. O gráfico trabalha canais, movimentações de canais. Tanto é que tem gente até que usa aquela banda de Bollinger, né? Eu não gosto muito, não, aquele indicador para marcar esses canais. Porque dá uma olhada, ó, o preço trabalha em canais. Então, essas linhas de referência ou linhas de tendência, elas te ajudam a entender o quê? A entender a movimentação do canal. Então você é capaz de entender dentro de uma movimentação de canal, por exemplo, como um canal desse aqui, ó. Qual é a referência que eu tenho aqui? É um canal de alta. É um canal de alta, ó. Aqui houve um falso rompimento, que foi justamente aquela entrada que eu fiz de continuação de tendência. Aqui, ó, para ele continuar, ele não continuou nessa região que eu tentei fazer essa movimentação. Gente, eu vou falar um negócio para você. Uma entrada como essa aqui é uma entrada que eu não faço. Eu não faço, tá? Eu só fiz aqui porque era a última entrada do dia aqui que eu queria fazer com vocês na aula e eu tentei continuar o movimento, mas eu não faço. Quando ele retorna nessa região, ó, vamos subdividir o canal. Olha os subcanais aqui dentro. Então eu tenho tanto o canal da linha de referência de alta de fora, como eu tenho os outros canais internos, ó. Os outros canais que o preço está trabalhando internamente. Então, se você aprender como utilizar uma linha de referência de alta, uma linha de referência de baixa, ou se você entender como utilizar os canais, você vai entender como estar sempre a favor da tendência. Você vai estar sempre aplicando as suas aplicações, as suas entradas, sempre a favor da tendência. E isso já é um grande passo para quem está começando, principalmente que você que é um trader iniciante. Entender que a linha de tendência de alta ou linha de tendência de baixa, você precisa aprender como marcar de forma correta, entender que elas são uma referência de tendência e você pode utilizá-las assim como marcações para formar os canais. E aí você vai aprender também como operar os canais, você vai aprender como aplicar um padrão de vela dentro dessas movimentações para entender o preço se movimentando no gráfico. E aí você é capaz de fazer algumas entradas como essa, como eu fiz em GBP JPY, né? Depois daquela entrada da tentativa de continuação do movimento, ó, infundada, dentro desse grande canal, entradinha dessa como o GBP USD, ó, continuando a queda, perfeita ali a entradinha. Eu entrei com 3 taxas, né? Porém ele computou 2 contra 1, então eu fiquei positivo naquela região. E mais essa entrada aqui continuando tendência, ó. Então foi praticamente 1, 2, negativo, 3 com 2 taxas, então praticamente 4-1 contando em taxas aí. É possível você fazer todos os dias isso no gráfico? É possível, desde que você tenha conhecimento, saiba o que está fazendo no gráfico, tenha entendimento da análise gráfica e se aprofunde na análise gráfica. A análise gráfica, ela é um conjunto de estudos. Então, quando você vai estudar análise gráfica, por exemplo, você fala assim, eu quero estudar análise gráfica para entender o gráfico. Ela vai se dividir em 5 estudos. Então, você vai ver o gráfico,
você vai ver regiões, você vai ver as tendências, você vai ver os candles, né? Vamos colocar vela aqui para você, que você gosta do termo vela, e você vai ver também a questão do volume. Aí, dentro de cada termo técnico desse, vem outro subtítulo. Então, gráfico você vai ver um assunto, você vai ver outro assunto, você vai ver outro assunto, você vai ver vários assuntos pertinentes ao gráfico. Quando chegar no assunto das regiões, você vai ver vários assuntos em regiões, vários assuntos em regiões, vários assuntos em regiões. E assim por diante, assim como em tendência, que você vai ver vários assuntos, inclusive as linhas de tendência de alta ou linhas de tendência de baixo, você vai ver exatamente no módulo sobre tendências. Aí você vai estudando a análise gráfica, perdão, gente, de uma forma correta, e o que vai acontecer? Esses assuntos se entrelaçam. Esses assuntos, eles trabalham entre si. Então, você vai entender que a análise gráfica é um grande, vamos dizer assim, agregador de conhecimento técnico de cada setor do gráfico. Por quê? O nome já diz, a análise do gráfico. E aí você vai ver que o setor do gráfico como um todo se enquadra nas regiões, se enquadra na tendência, se enquadra na vela, se enquadra no volume. E cada assunto desse ele é interligado. Cada assunto desse é interligado. É como se fosse um capítulo de cada livro se interligando. E o que é o contexto gráfico que eu tanto falo para vocês, que é justamente entender o contexto. O contexto é você interligar todos esses assuntos. Ou seja, Cadu, estou vendo o gráfico como um todo. Ele está trabalhando em conjunto com algum assunto das regiões. As tendências estão dentro do mesmo movimento. A vela me dá aval e o fluxo do volume me dá certeza. Então, aí eu tenho o quê? Eu tenho um contexto gráfico para eu poder operar, para eu poder fazer uma entrada perfeita, ou pelo menos diminuir os meus riscos. Porque o que a gente faz na renda variável? Isso aqui é uma renda variável. A gente faz o quê? Rentabiliza um dinheiro que a gente tem lá na corretora. O que eu busco? A partir do momento que eu coloco o dinheiro lá na corretora, eu tenho um risco na rentabilidade daquele dinheiro. Então eu posso tanto rentabilizar como eu posso conseguir não rentabilizar. E aí depende do meu conhecimento técnico. Se eu tenho conhecimento técnico para rentabilizar esses valores, eu vou conseguir ter resultados. Se eu não tenho conhecimento técnico, eu não vou conseguir rentabilizar esses valores. Por isso que muitas pessoas entram no mercado e apanham do mercado, com perdão da palavra, né? Abre aspas, apanham, fecha aspas. Apanhar no sentido de não ter conhecimento técnico e acaba se frustrando e não sobrevivendo ao mercado. Então é necessário que você aprenda, que você estude, que você se aprofunde, que você tenha um acompanhamento com alguém que possa te ajudar a tirar suas dúvidas. E é isso que eu procuro fazer no treinamento fechado. Tem um treinamento fechado, onde que eu costumo dizer que é dinheiro de pão com manteiga, né? Inclusive o link está abaixo aqui do vídeo ou no banner do canal, onde você, entrando neste treinamento, você tem acesso para a vida toda, todas as aulas que eu subi de tira dúvidas, todas as aulas novas, toda reformulação que eu fizer você também receberá, porque você faz parte deste treinamento fechado. Entrou uma vez nele, para lá você sempre vai ficar. E o que você tem de legal? Você tem um suporte direto comigo. Então você está lá estudando, se aprimorando, você pode estudar no horário que você quiser, da forma que você quiser, no tempo que você quiser. Aí surge uma dúvida. Você entra em contato comigo via WhatsApp, manda suas dúvidas, manda os seus questionamentos e eu vou estar à disposição para te ajudar a entender e a você corrigir o que você está fazendo de errado. Isso é o mais importante dentro de um treinamento, é esse acompanhamento, onde você pode, de acordo com alguém que já tem conhecimento técnico, te ajudar a direcionar a sua visão, as suas análises e conseguir entender melhor o mercado para você aplicar de forma correta as suas análises. Tá bom? Espero que você tenha entendido. Eu já trouxe alguns assuntos pertinentes a este assunto aqui no canal, mas sempre tem gente que fala, Cadu,
eu entrei na linha de tendência de alta e rompeu. Cadu, eu marquei a linha de tendência de baixa aqui, o gráfico não respeitou. Cadu, como é que eu marco a linha de tendência? Porque toda vez que eu marco eu rompo. Entenda, linha de tendência não é suporte e resistência. Linha de tendência é referência de tendência. Linha de tendência é para você entender para que lado o gráfico está caminhando. É para você entender se o gráfico vai subir ou o gráfico vai descer. Entendeu? A linha de tendência te ajuda a entender se o gráfico está subindo ou se o gráfico está descendo. Então, se você souber fazer essas marcações de forma correta, você já tem um caminho andado para entender se você vai trabalhar comprado ou vendido no gráfico. Tá bom? Eu espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Escreve aqui nos comentários, você usa linha de tendência? Até hoje você tem utilizado linha de tendência de forma errada, de forma correta? Escreve aqui para mim nos comentários se você realmente acha a linha de tendência uma marcação que te ajuda nas suas análises ou não, você nunca utilizou, você vai começar a utilizar agora. Eu quero saber da sua opinião em relação a esse assunto, porque é interessante eu saber de vocês como vocês fazem suas análises. Porque muitos de vocês que me seguem aqui no YouTube não são alunos, a maioria não são alunos. Então eu também preciso saber qual que é a sua necessidade para eu trazer assuntos aqui, para que venha de encontro aquilo que você realmente quer aprender e quer entender, tá bom? Agora é claro, se você quiser acelerar os seus conhecimentos, ver tudo que você tem que ver num assunto sobre análise gráfica e se aprofundar para realmente aprender como analisar o gráfico, o treinamento está aí, né, com um preço justo, onde você pode acessar e já acelerar os seus conhecimentos, tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu te vejo numa próxima aula, te vejo num próximo vídeo, fica com Deus,